Confissão de uma bruxa. Capítulo 1. A bruxa na floresta sombria. Na escuridão da floresta sombria, onde sombras se contorcem como serpentes e árvores retorcidas, simplesmente sussurra segredos ancestrais, eu, a bruxa Dara, residia. Quer saber a minha idade? Não se engane com a minha aparência. Eu tenho 1600 anos. Minha morada era um chalé escondido no coração da floresta, suas paredes de madeira enegrecidas pelo tempo, cobertas de musgo e teias de aranha que oscilavam com a brisa noturna. Os aldeões da região evitaram a floresta, acreditando que ela era amaldiçoada. E a mim temiam como a própria encarnação, mas havia uma razão para minha existência solitária e temida. Anos atrás, minha vida era comum, mas um evento trágico, inexplicável e macabro desencadeou minha queda nas profundezas sombrias das artes da feitiçaria. Perdi minha família por uma força sinistra que ninguém poderia compreender. A morte deles foi um fio invisível que costurou meu destino com o tecido do desconhecido, me transformando em uma caçadora de mistérios e arrepios. A floresta sombria era o meu reino e eu, sua guardiã. O ar noturno carregava o aroma da decadência, os sons da noite eram como lamentos distantes e a lua se erguia no céu como um olho maligno que tudo via. No entanto, eu não estava sozinha. Minha companheira era uma coruja de olhos grandes chamada Miriam, uma criatura noturna que, como eu, guardava segredos obscuros e observava os intrusos com olhos que focavam captar as sombras mais profundas da alma. Minha primeira incursão na busca de mistérios começou com uma sugestão, um murmúrio que pairava no ar e ondulava entre as árvores como um segredo ansioso por ser desvendado. Os aldeões da região contavam histórias sussurradas sobre algo estranho que acontecia nas profundezas da floresta sombria. Árvores que desapareciam misteriosamente, vozes inumanas que ecoavam nas noites silenciosas e uma sensação de que a própria floresta estava viva e pulsando com uma energia ancestral. Eu não pude ignorar o chamado das sombras e a promessa de um novo mistério me inebriava. Assim, com Miriam ao meu lado, eu me preparei para adentrar mais fundo na escuridão da floresta sombria, pronta para enfrentar os segredos sombrios que ela guardava, sem saber que essa busca me levaria a descobrir horrores que estavam além de minha compreensão. No coração daquela noite, a minha jornada estava apenas começando e a promessa de suspense e terror, combinada com a esperança de desvendar os enigmas mais sombrios, me impelia adiante para o desconhecido. Capítulo 2. A desaparição das árvores. A noite era uma escuridão sufocante, com as árvores da floresta sombria cerradas em torno de nós como sentinelas silenciosas. Miriam, minha coruja, deslizou à minha frente. Seus olhos de luar iluminavam o caminho sinuoso à nossa frente. Cada passo que dávamos, a floresta parecia se fechar atrás de nós, como se quisesse nos manter em seu abraço sombrio. Um arrepio percorreu minha espinha quando nos deparamos com o primeiro caso do mistério que afligia a floresta sombria. Uma clareira que deveria ter sido salpicada de árvores majestosas agora estava vazia. A terra revolta onde raízes enormes foram arrancadas com brutalidade. O solo parecia ter engolido as evidências de sua destruição, como se a própria natureza tentasse esconder o horror que tudo havia ocorrido. À medida que avançávamos pela floresta, a sensação de sermos observados se intensificava, como se olhos invisíveis nos observassem de todos os lados. Sombras se moviam à margem da minha visão, serpenteando entre as árvores retorcidas, mas sempre desapareciam quando eu tentava focar nelas. A atmosfera estava impregnada de um silêncio perturbador, quebrada apenas pelo som do vento nas folhas e o eco de nossos passos. Foi então que descobríamos as marcas estranhas no chão. Círculos gravados na terra como portais para o desconhecido, cada um adornado com símbolos arcanos que eram um convite ao terror. As runas simplesmente vibram com uma energia ancestral, como se tivessem sido escritas com um propósito sombrio e maligno. O que quer que fosse responsável por esses símbolos e pela desaparição das árvores era algo que transcendia a compreensão humana. Minha mente, acostumada a desvendar enigmas sobrenaturais, estava agora mergulhada em um abismo de incertezas.
A floresta sombria escondia segredos tão antigos quanto ao próprio tempo, e eu estava determinada a descobri-los. No coração da escuridão, nossa busca por respostas apenas começou. Os mistérios sombrios da floresta sombria eram como um enigma sem fim, uma teia de intriga que parecia se estender além do horizonte. À medida que avançávamos, o suspense crescia, como um pesadelo que se desenrolava lentamente, revelando sua verdadeira natureza, e eu estava determinada a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar horrores que estavam além da minha imaginação. Capítulo 3. As vozes na noite. À medida que a noite avançava na floresta sombria, as vozes inumanas que os aldeões mencionaram começaram a se insinuar em nossos ouvidos. Eram sussurrantes, quase inaudíveis, mas penetrantes como punhais de gelo em nosso coração. A cada passo que dávamos, as vozes soavam mais nítidas, como se a própria floresta sussurrasse seus segredos sombrios. Miriam, minha coruja, revirou inquieta no meu ombro, suas garras afiadas cravadas na minha pele, revelando sua agonia. Seus olhos, normalmente tranquilos, agora eram espelhos de temor, refletindo o pavor que se insinuava naquele lugar amaldiçoado. Seguindo as vozes sussurrantes, chegamos a uma caverna sombria. Sua abertura se assemelhava à mandíbula de um monstruoso faminto. O interior da caverna estava mergulhado na escuridão. Apenas os lampejos dos olhos da coruja cortavam a negra escuridão. À medida que avançávamos cautelosamente, o cheiro de musgo úmido e a sensação de que estávamos adentrando o ventre de uma besta adornada aumentavam nossa apreensão. Finalmente, chegamos ao que parecia ser o epicentro do mal que afligia a floresta sombria. Figuras encapuzadas como sombras sinistras estavam inclinadas sobre um altar negro como ébano, entoando cantos antigos e blasfemos. As palavras eram ininteligíveis, mas sua cadência sussurrante ecoava nas paredes da caverna, criando uma cacofonia inquietante que reverberava na mente. No centro do altar, uma criatura sobrenatural estava aprisionada, um ser que parecia ter sido esculpido em pesadelos. Sua pele era uma massa de sombras que se retorcia e se contorcia, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e doentia. Uma aura de terror indescritível emanava daquela entidade, e a própria caverna parecia vibrar com sua presença sinistra. Minha coragem vacilou por um breve momento, como uma chama vacilante diante de uma rajada de vento gelado. A magnitude do mal que se revelou diante de mim era avassaladora, e a sensação de estar diante de algo além da compreensão humana era esmagadora. No entanto, a determinação me impeliu adiante. Eu sabia que aquele era o epicentro do mal que assolava a floresta sombria, e o medo não poderia ser uma barreira que me impedisse de enfrentá-lo. Com um último suspiro de coragem, ergui meu cajado, que pulsava com a energia da magia ancestral, e me preparei para desafiar as forças sombrias que se reuniam naquela caverna profana. Meus passos ecoaram no interior da caverna, como um aviso silencioso de que uma batalha estava prestes a começar. A luta contra o mal estava apenas começando, e eu estava determinada a enfrentar as trevas que ameaçavam consumir a floresta sombria e trazer à tona o terror indizível que se escondia nas sombras. Capítulo 4. O horror inominável. Minha determinação me levou cada vez mais fundo nas entradas do mal que assolava a floresta sombria. À medida que a trama sinistra se desenrolava diante de mim, pude discernir o terrível propósito que os encapuzados escondiam nas sombras. No centro do altar profano residia uma criatura que parecia ter sido esculpida a partir de pesadelos. Seu corpo era uma massa de sombras retorcidas, uma forma abominável que parecia se contorcer sob o peso de sua própria maldade. Seus olhos, no entanto, eram a coisa mais aterrorizante. Eles brilhavam com uma luz rubra e maligna, como se contivessem a essência de um pesadelo eterno. À medida que eu observava a criatura aprisionada, uma profunda sensação de desespero tomou conta da minha alma. Era um ser antigo, uma entidade que deveria ter permanente adormecida nas entradas da terra para sempre. Os encapuzados, entretanto, pretendiam utilizar seu poder para fins nefastos.
Seus cantos blasfemos ecoavam na caverna como uma invocação sombria que acordava o horror inominável de seu repouso eterno. O suspense que pairava no ar era quase palpável, como um manto de trevas que se cerrava ao meu redor. Eu sabia que eu era a única esperança de impedir esse mal inominável. Com a ajuda de Miriam, minha leal coruja, comecei a recitar antigos feitiços e encantamentos, com palavras que foram esculpidas nos anais da magia ancestral. O cajado que eu segurava pulsava com uma energia primordial, uma luz tênue que iluminava a escuridão. No entanto, o tempo estava se esgotando e as sombras ameaçadoras da floresta planejavam conspirar contra mim. À medida que eu recitava os encantamentos, as árvores retorcidas que cercavam a caverna se agitavam, suas sombras se torcendo como serpentes famintas. O vento uivava, trazendo consigo os ecos das vozes inumanas que ecoavam na floresta. As forças do mal estavam se reunindo, e eu sabia que estava prestes a enfrentar a batalha mais crucial da minha vida. Com um último encantamento, lancei minha magia na direção do altar profano. A energia emanou de mim como um raio de luz, atingindo a criatura aprisionada. Por um momento, o horror inominável tremeu e pareceu enfraquecer. Era a minha chance de libertar a entidade aprisionada e, com sorte, restaurar a ordem na Floresta Sombria. Mas a batalha demorou muito para terminar. À medida que o horror inominável se libertava, as sombras se erguiam como uma maré de trevas, envolvendo tudo em seu caminho. Meu cajado tremia em minhas mãos, e a coragem era a única coisa que me mantinha de pé. O destino da Floresta Sombria pendia na balança, e eu estava disposta a lutar até o fim, não importasse o horror que se desenrolasse diante de mim. Apenas o tempo revelaria se eu seria capaz de resistir às forças sombrias que ameaçavam consumir tudo em seu caminho. E se a luz tênue da esperança que brilhava dentro de mim seria suficiente para dissipar as trevas que me cercavam. Capítulo 5. A luta contra o mal. A noite da batalha final havia chegado, e o cenário estava montado para um confronto épico nas entradas sombrias da Floresta Sombria. As figuras encapuzadas, que agora se revelavam como cultistas sedentos pelo poder, reuniram-se no altar profano, canalizando o poder da criatura aprisionada. A tensão no ar era quase palpável, como uma eletricidade fornecida de magia negra que fazia os cabelos em minha nuca se eriçarem. Com passos silenciosos e Miriam pronta para o ataque em meu ombro, eu me aproximei sorrateiramente. O ranger de folhas secas sob meus pés parecia um estrondo ensurdecedor naquela quietude perturbadora. O suspense estava no ápice e o terror alcançou seu apogeu quando os cultistas, que ainda entoavam cantos blasfemos, perceberam minha presença. Seus olhos se voltaram em minha direção, seus olhares injetados de fanatismo encontrando os meus com um ódio profundo. Foi chegada a hora da batalha, a luta entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. Com um movimento rápido, Miriam se lançou sobre os cultistas. Suas garras afiadas cortavam o ar como lâminas. Os cultistas gritaram em agonia enquanto a coruja os atacava. Seu instinto de proteção e liderança, a mim, manifestava-se em uma fúria avassaladora. Enquanto Miriam enfrentava os cultistas, eu me concentrei na tarefa que tinha diante de mim: quebrar a prisão da criatura sobrenatural. Com meu cajado em mãos, recitei palavras ancestrais e encantamentos que ecoaram nas paredes da caverna como um trovão distante. A criatura parecia sentir a liberdade se aproximando, sua forma retorcida tremia como antecipação. A batalha era um caos de feitiços e magia, com as vozes sobrenaturais dos cultistas se misturando ao som destrutivo dos encantamentos e à agonia dos que ousaram invocar o inominável. A caverna estava impregnada de uma energia caótica, como se a própria floresta reagisse ao confronto que se desenrolava em seu. No auge da batalha, quando tudo parecia perdido, uma luz surgiu da criatura aprisionada. Era a pequena centelha de esperança pela qual eu ansiava. Com um último esforço, canalizei a magia ancestral para quebrar a prisão que a mantinha acorrentada. A criatura se lançou sobre os cultistas, sua fúria e desespero refletidos em seus olhos vermelhos e selvagens. Os cultistas foram envoltos pela criatura,
suas vozes agonizantes ecoando na caverna enquanto eram devorados pela fúria indomável da entidade libertada. A batalha chegou ao seu fim e a floresta sombria se aquietou. A escuridão havia sido banida, a maldição que assolava a região havia sido quebrada. E eu, a bruxa Dara, triunfara sobre o mal inominável. A criatura, agora livre, parecia encontrar a paz que lhe fora negada por eras. Ela se dissipou, sua forma sombria se fundia com as sombras da floresta, como se finalmente encontrasse seu lugar de descanso eterno. A esperança havia renascido na floresta sombria, e eu sabia que minha missão como sua guardiã estava longe de ter terminado. Ainda havia mistérios a serem desvendados, segredos a serem protegidos e horrores a serem enfrentados. Mas naquela noite, o mal havia sido derrotado e a luz tênue da esperança brilhava mais forte do que nunca. A floresta, que uma vez fora amaldiçoada e temida, agora resplandecia com uma beleza sombria e misteriosa, e eu, a bruxa Dara, sabia que minha jornada estava longe de ter um fim. Cada sombra esconde um segredo, e a floresta sombria, com toda a sua complexidade e enigma, ainda tinha muito a revelar. Capítulo 6. A Revelação. Com o fim da batalha na Floresta Sombria, um profundo silêncio pairou sobre o cenário. A criatura, que há tanto tempo foi mantida em cativeiro pela magia negra dos cultistas, revelou-se como um guardião da natureza, uma entidade ancestral que havia sido prejudicada e corrompida pelas mãos perversas daqueles que buscavam explorar seu poder sobrenatural. A criatura se ajoelhou diante de mim, seus olhos rubros agora suavizados por uma gratidão que transcendia as palavras. Através de pensamentos e imagens, ela me contou sua história. Ela era a essência viva da Floresta Sombria, uma guardiã dos segredos antigos e do equilíbrio da natureza. Por eras, ela havia sofrido nas mãos dos cultistas, que distorceram sua natureza e a forçou a ser uma força do mal. O mal que a atormentava, uma maldição ancestral, estava agora selado para sempre. À medida que a luz do amanhecer avançava e dissipava as últimas sombras, uma sensação de renovação inundava a Floresta Sombria. O mal não havia triunfado. A esperança renascera naquele lugar misterioso, e eu, a bruxa Dara, havia encontrado meu propósito na proteção deste local sagrado. Aos poucos, a floresta começou a se curar. As árvores retorcidas endireitaram-se, as sombras recuaram e a fauna que havia se escondida retornou ao seu lugar de direito. Os aldeões da região, que antes me temiam como a própria encarnação do mal, recolheram a consideraram os benefícios da minha contribuição. Eu não era mais uma ameaça, mas uma guardiã dos mistérios que a floresta abrigava. Minha vida na Floresta Sombria continuava, mas agora com um propósito claro. Eu era a bruxa que enfrentava mistérios sombrios e horrores inimagináveis, mas também a guardiã da luz no coração da escuridão. E assim, minha jornada na Floresta Sombria continuaria, com novos mistérios a serem desvendados, segredos a serem protegidos e horrores a serem enfrentados. Mas a cada passo que eu dava naquele lugar, eu sabia que a luz tênue da esperança brilhava mais forte do que nunca, iluminando o caminho em direção a um futuro onde o mal jamais prevaleceria sobre a beleza e o mistério que a floresta abrigava. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.